Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos, a todas as pessoas que onde entrar e ver esse vídeo. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. Eu pensei que seria presencial já, mas não, né? Está ainda sendo online. Devido à nossa cidade, nós temos que orar também nesta manhã em favor da nossa cidade, né, do nosso estado e do nosso Brasil de modo geral, né? Nós estávamos na fase laranja, nós retrocedemos para a fase vermelha da Covid, mas vamos orar e Deus vai dar graça para todas as pessoas deste mundo, tá? Quero dar meu bom dia então a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar uns pelos outros nesta manhã. Eu quero fazer também um pedido de oração nesta manhã, para a gente orar, para que o Senhor venha estar sobre nós nos tempos de crises, tá? É o tema da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Então é isso que nós vamos estar fazendo a oração neste instante, para nós darmos início a mais uma Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Então oremos uns pelos outros. Senhor Deus e eterno e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença, Senhor, eu quero entregar, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas, o meu dia, Senhor, meu Deus, a minha família e todas as famílias da terra nas Tuas mãos, na Tua presença, Senhor. Deus, continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos abençoando, ó Pai, neste momento tão difícil a qual nós estamos passando, Senhor. Deus, dá sabedoria para os cientistas, para os médicos, ó Deus, para cuidar, para tratar, Pai, das pessoas que se encontram enfermas com esta enfermidade, Senhor. Abençoa nosso estado, a nossa cidade, ó Deus, que retrocedeu, meu Deus e meu Pai. Estamos aumentando o pico, papai, de contaminação, Senhor. Piracicaba, cuida, meu Deus e meu Pai, desta cidade, dessa região, cuida do Brasil e cuida do mundo, Senhor, de uma forma especial, ó Pai. Ó Deus, nós só podemos entregar nas Tuas mãos a nossa vida. Pai, querido e santo eterno, tenha cuidado de nós, ó Pai, nos protegendo, nos livrando, nos abençoando. Cuida, papai, dos enfermeiros, dos médicos, Senhor. Meu Deus, o doutor Júlio também, que foi prefeito da nossa cidade. Cuida dele, meu Deus e meu Pai, que está, Senhor, meu Deus, com esta enfermidade. Abençoa, meu Deus, de forma poderosa a cada pessoa, Senhor. E os familiares que perderam algum ente querido, que o Senhor possa confortar e dar força, ó Pai, para continuar nesta caminhada que eu te peço, Senhor. Nesta manhã, papai, eu quero pedir também em favor da Escola Bíblica Dominical. Abençoa todos os irmãos, toda a igreja, toda pessoa que ama a Tua palavra, Senhor. Dá sabedoria e entendimento para nós fazermos, ó Pai, querido Santo, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus, mais um início dessa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor é nosso irmão Luiz Teres, a nossa pastora Hildo e o pastor José Dias, a nossa irmã Débora, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos dar início nesta manhã, irmãos, louvando o hino da harpa, o hino de número 372, tá? Que você possa aí na sua casa, no seu lar aí, poder louvar juntamente comigo o hino 372 da nossa harpa. Vamos lá. Vai falar sobre, hoje o hino vai falar sobre a Escola Bíblica Dominical, tá? Vencerá.
né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aí no finalzinho da escola dominical, estaremos louvando o 305 também, que vai falar acerca da nossa aula hoje, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos estar dando início então da escola dominical. Minha paz do Senhor a todos os irmãos que entraram aí, tá? Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Eu vou já estar iniciando aqui, colocando slides para a gente poder estar adorando o nome do Senhor. Amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe, meus queridos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a minha paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor ao Wesley, tá? A minha esposa, ao Ronaldo. Ô, Ronaldo, a paz do Senhor, Ronaldo. Você está em Garça aí, assistindo também. Deus abençoe você, viu, meu querido? Fica aí, permaneça conosco até o fim da aula. A saudade de revê-lo. Que Deus possa abençoar você e sua família ricamente. Amém? Vamos então estar dando início na escola dominical nesta manhã sobre os nossos slides aí, tá bom? Eu vou posicionar melhor aqui a nossa tela. Acho que ficou melhor assim. Acho que os irmãos estão vendo aí. Então nós vamos estar dando início na escola dominical. Nós oramos, o pedido de oração nessa manhã é para que Deus possa nos abençoar em tempo de crise, meus irmãos, tá bom? É a lição de número 1, que nós vamos estar estudando essa manhã, tá? Vai estar hoje é o início do trimestre no ano 2020, tá? 5 de julho. Hoje a revistinha fala sobre transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, tá? As lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústia. Então, um livro bastante sugestivo. Então tá aí a nossa revistinha da Escola Bíblica Dominical Betel, tá? Nós vamos ter nesta manhã, nessa revista, 13 lições, tá bom? 13 lições. Hoje é o início da primeira lição. Objetivos da lição primeiro, destacar que o Senhor é conosco, mesmo na crise. Apresentar a importância da obediência do cristão e mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos amparará, tá, meus queridos? Na hora da crise, Deus sempre vai nos amparar, e vai nos socorrer e vai nos ajudar também. A lição de número 1, nesta manhã, nós vamos falar sobre prosperando em meio às crises, tá? Esse é o tema da primeira parte da lição aí, prosperando em meio às crises. Aí está aí um slide para você possa ver aí, ó, tá? Deus quer que você prove do melhor e viva debaixo da bênção. Gênesis 26, do capítulo 1 até o 33, tá? Tá aí você vendo uma terra seca, sem chuva, escassez de chuva, mas a planta está ali enraizada e crescendo verdinha no meio de uma terra seca. E assim também vai ser a minha vida, a sua vida, a vida das pessoas que verdadeiramente têm o Senhor como Deus das suas vidas, tá certo? Nós vamos falar, o texto áureo vai dizer: e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, verso 2. Verdade aplicada. O estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Então tá aí, meus irmãos, ó. Para você poder ser abençoado no tempo de crise, você tem que saber se comportar, tá? Então, pelos ensinamentos de Isaac, né, filho de Abraão, nós vamos aprender como nós devemos agir de forma certa e correta para alcançar as bênçãos e a vitória do Senhor. Porque não é somente você ter uma carteirinha de membro, falar que é cristão, bater no peito que é crente, se achar melhor que todo mundo, mas você tem que ter os requisitos necessários para alcançar as bênçãos do Senhor. Tá bom? Então o texto de referência vai ser Gênesis capítulo 26, do verso de número 1 até o verso número 6, tá? Gênesis 26, do 1 ao 6. Deixa eu melhorar aqui para vocês poderem enxergar aí a lição, tá bom? Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser.
peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, né? Olha só que texto maravilhoso, irmãos. E benditos serão todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, eu e você, nós estamos incluídos nesta bênção do Senhor. Profetizou para Abraão e posteriormente a Isaque, tá? O tópico da lição nesta manhã, nós vamos aprender sobre, na lição parte 1, pedagogia de Deus. Na parte 2, crise chega para Isaque, então a crise também chega para Isaque, tá? E no parte 3 da lição, prosperidade em tempo de crise, tá certo? Então, o que nós vamos aprender nessa lição amanhã é que o primeiro ponto de partida para que você possa entender que as bênçãos do Senhor vai ser sobre a sua vida, Deus tem compromisso com os fiéis, tá, meu irmão? Olha, não esqueça desta palavra, Deus tem compromisso com os fiéis. Tá aí o slide aí da arca, né? Da arca de Noé. Aí Deus teve um compromisso com ele, tanto é que ele fez uma aliança, né? O arco-íris aí mostrando a aliança que Deus tem com o seu povo, tá bom? Então Deus ele tem compromisso com os fiéis. Esta lição vai nos ensinar que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaque prosperou. Tá? A crise não pode dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Eu coloquei a foto aí desse filme muito bonito, né? Em busca da procura da felicidade, com Will Smith. Se você não assistiu, eu indico para você assistir, tá? Eles estavam vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade. A mulher dele separou dele, né? Ele ficou só ele com o filho dele. Você vai ver. Assiste o filme, isso aí que bênção que é, tá? Estão a gente fazendo o spoiler, igual as pessoas dizem aí. Mas um filme maravilhoso para você completar a escola bíblica dominical, tá? Você completar a escola bíblica dominical, você assiste esse filme também no seu lar, na sua casa aí, tá? Na faculdade lá a gente assistia filme, falava a sessão 3C. Né? Então você faz a sua sessão 3C também aí, né? Cinema, comentário, tá? E vamos lá para a parte de lição. Então, lição número 1, a pedagogia de Deus. Abraão na escola de Deus, tá? Então a pedagogia de Deus aí era para consolidar a fé de Abraão, irmão. Muitas vezes nós passamos por provas, né? Por lições, para que a gente possa aprender alguma coisa. Tá? Para que eu e você nós possamos aprender algo da parte de Deus. Então Deus sempre está nos instruindo, nos ensinando, né? E nos mostrando. Então você vê a figura de Isaque, juntamente com Abraão, indo para o Monte Moriá, onde ele ia ser sacrificado ali, né? Em holocausto, a pedido de Deus. Vocês conhecem a passagem bíblica aí, muito maravilhosa da parte do Senhor. Então o que Deus estava ensinando aí na sua pedagogia, tá? Deus, né, ele através da sua pedagogia, ele nos ajuda a construir, meus queridos, nosso conhecimento e entendimento acerca das nossas diversidades, tá? Dentro da escola de Deus, Deus ele é como um professor que nos ensina, ele passa todo o conhecimento e entendimento para nós acerca das nossas adversidades e das nossas dificuldades. Em momentos de problema, de dificuldade, Deus está sempre nos instruindo em alguma coisa, tá? E Deus ele sempre usa estratégias de ensino com amor, compaixão e misericórdia para nos ajudar no processo de amadurecimento. Tá? Então, no momento de dificuldade, de crises, Deus está usando este processo para que nós possamos ser amadurecidos. Amadurecido em quê, irmão Alco? Amadurecido na confiança, na perseverança e na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, quando ele está neste momento de dificuldade, andando pelo deserto, sendo provado por alguma coisa, Deus vai estar sempre fazendo para nós, né? Dando para nós um processo de
em amadurecimento para que nós possamos crescer e ficar mais firmes na presença do Senhor. A firmeza, meu irmão, ela vem depois da prova, depois da luta, né? Você pode ver que o ouro, ele só se torna melhor depois que ele foi refinado, né? A pedra preciosa, quando ela é achada lá no rio, ela só é alguma coisa porque quando ela passa pelo fogo, pela lapidação, né? Aí ela se torna joia preciosa. Então, quando você estiver passando pela crise, meu irmão, não se preocupe, você está na escola de Deus. Você está aprendendo com o Senhor para que você possa crescer e amadurecer na presença do Senhor, tá? E Deus, quando a gente está em momento de crise na escola de Deus, tem dois aspectos importantes para que você possa compreender. Primeiro, quando você estiver passando na escola de Deus, porque quando a gente vai para a escola, a gente frequenta uma aula, todos os irmãos já estudaram, já sabem disso, você tem que ter lições, você tem livro para ler. Tá? E qual é as aulas expositivas que a gente tem na presença de Deus? É a sua palavra. Tá? Então é muito importante também, em momento de crise, você poder estar se aprofundando cada vez mais na aula expositiva, que é a palavra de Deus. Você estuda, lê a palavra, mas eu não entendo, irmão, o que está escrito lá. Meu querido, pode ter certeza que no momento oportuno, o Espírito Santo de Deus vai dar entendimento para você acerca da palavra de Deus para o seu coração. E participa da escola dominical, participa dos cultos de ensino de terça-feira, e você vai aprimorando cada vez mais aquilo que você leu e aquilo que você está aprendendo. E depois Deus usa a sua pedagogia, né? Ele usa a sua pedagogia para nos ensinar através da sua palavra, que são as aulas expositivas, e depois tem as aulas práticas. Quais são as aulas práticas, meu irmão? São as adversidades, são os problemas e as dificuldades que nós passamos em meio ao mundo, tá? Em meio ao mundo. Então, são essas duas formas da pedagogia de Deus que nós experimentamos para aprender qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, tá? Então, em meio à crise, Deus ele usa para nos dar entendimento, tá? E conhecimento, nos dá amadurecimento, e nós temos que aprender através de duas formas que a gente aprende a conhecer a Deus: através da sua palavra, que são as aulas expositivas, a Bíblia Sagrada, e as aulas práticas, que é em meio às adversidades que o nosso Deus ele vem e nos dá, né, para a gente aí a vitória. E Deus, irmão, sempre proverá para nós recurso, tá? Deus sempre vai prover para nós recursos. Deus nunca vai deixar a gente em meio às dificuldades sem recursos. O nosso Deus ele é maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Eu coloquei a imagem aí do Mar Vermelho se abrindo, né? Você viu que Deus, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, eles estavam cercados por Faraó atrás e cercados na frente com o Mar Vermelho. E Deus, ele unicamente que ele fez para Moisés: diga ao povo que marche. Porque Deus é o Deus que provê para nós recursos. Que tipo de recursos? Recursos imagináveis e recursos imagináveis, que você possa imaginar, né? Tem aquele que você nem pode imaginar e aquele que você pode imaginar. Por exemplo, no caso do recurso de Deus aí com o povo de Israel, Deus podia dar para fazer aparecer um navio, um barco, podia ressurgir novamente aí um monte de outras coisas, podia, mas Deus fez inimaginável, porque os recursos de Deus, ele sempre está diante de nós, tá? Então tá aí, ó, Deus está sempre mostrando os seus recursos. Então os recursos de Deus, eles são inimagináveis, tá? Os recursos de Deus são ilimitados, meus irmãos. Todo recurso de Deus são ilimitados. Como que nós temos que fazer isso? Para quê? Como a gente consegue alcançar os recursos aí de Deus, tá? Esses recursos ilimitados. Primeiro, irmão, é a confiança e a obediência em Deus. Ele gera recursos. Olha, a confiança e a obediência em Deus, ele vai gerar para nós recursos, tá bom? Então não fique preocupado em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às diversidades, porque o nosso Deus, ele gera recursos. O povo de Israel ficou preocupado: olha, não era melhor ter ficado no Egito? Não era melhor nós termos ficado lá, ter morrido lá, porque lá, pelo menos lá no Egito, nós tínhamos lá cova para ser sepultado. Agora aqui nesse deserto, nem cova nós não temos para ser sepultados, não é verdade? Então, eles estavam descrendo do poder de Deus. Por que eles estavam descrendo?
Por causa da diversidade. Só que eles nem... Você vê a diversidade, meu irmão, quando acontece na vida do cristão, quando eu e você, nós passamos por dificuldade, nós nos esquecemos de quão bom, de quão maravilhoso e quão o poder que o nosso Deus ele tem. A gente esquece do salvamento, dos livramentos, das bênçãos que o Senhor nos ordenou no passado. O povo de Israel acabaram de sair do Egito, acabaram de sair lá, né, com mãos fortes e poderosas da parte de Deus. Deus fez maravilhas e prodígios lá no Egito. E quando deparou novamente pela outra dificuldade, pronto, já falou, nossa, esse Deus que era poderoso lá, foi poderoso só lá, não é mais poderoso neste problema. Meu irmão, o que eu quero que você aprenda nessa manhã? Deus, ele é poderoso em todo tempo na sua vida, em qualquer circunstância, Deus, ele é poderoso, tá? Então é a confiança e a obediência em Deus vai gerar recursos para você em meio às lutas, em meio às crises, em meio às suas dificuldades, tá? Deus aqui, na parte 1 da lição, ele pede Isaac em sacrifício. Abraão demonstra a sua confiança em Deus em cumprir a sua promessa, porque você viu no slide anterior aí, ele caminhando com o seu pai, né, indo lá com Abraão, indo para o Monte Moriá, tá? E no meio dessa situação, Deus, irmão, ele gerou recurso para Isaac. Você pode reparar que Deus, a confiança que Isaac tinha também no seu pai, também em Deus, foi ali aprimorada, tá? Lembra que eu falei no começo da lição? Que Deus, através das lições, das crises, Deus ele não quer nos aprimorar a nossa fé. Alguns historiadores, meu irmão, falam que Isaac, nesse tempo que ele foi para ser levado de sacrifício, muitos pregadores falam que ele tinha 16 anos, um fala que tem várias idades, mas Flávio José fala que Isaac tinha 25 anos, mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, Isaac tinha entre 16 e 25 anos. Uma criança de 16 a 25 anos já tem poder para se desvencilhar do problema, dificuldade. Mas olha que coisa interessante. Como a confiança que Abraão tinha foi suficiente para passar para o seu filho, para que o seu filho também pudesse ter uma confiança em Deus e ser aceitado, porque você sabe que Abraão ele já fazia sacrifício, né? Ele já sabia como que era o ritual do sacrifício. Tanto é que quando o seu filho Isaac perguntou para ele assim, pai, cadê o cordeiro? O pai respondeu para ele, filho, para si Deus proverá um cordeiro. Deus proverá um cordeiro para si. Olha que coisa interessante, para você começar a entender e entrar na presença de Deus nessa manhã, né? O que Isaac entendeu? Espera um pouquinho. Para mim, ele vai prover um cordeiro para mim? Então, espera um pouquinho, não tem cordeiro. Aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, então o sacrifício sou eu. Eu serei sacrificado. E olha que coisa interessante, meu irmão. Deus, através do pedido para Abraão, ensinou uma história para Abraão, mas também ensinou para o Isaac, né? Mostrou para Isaac, porque Deus tinha uma promessa com Isaac, então ele mostrou também para Isaac que verdadeiramente Deus era com ele também. Tanto é que o recurso que apareceu para Isaac foi o quê? Porque Deus colocou o cordeiro substituto ali, tá? Então o que eu quero que você entenda nessa manhã, a chave para uma vida de vitória, meu irmão, uma vida bem sucedida, dependerá de nós entendermos claramente o significado desta palavrinha chamado fé e confiança. A fé é a chave, meu irmão. A fé é a chave para que nós possamos alcançar os recursos ilimitados de Deus. Você quer alcançar recursos limitados de Deus? Tenha confiança em Deus e tenha fé em meio às dificuldades, tá bom? E para você alcançar os recursos de Deus, eu coloquei aqui 2 exercícios que o cristão tem que fazer. E o primeiro exercício que eu vou dizer para você nessa manhã, muitos cristãos, ele não está conseguindo mais fazer, devido às dificuldades, devido às afrontas e às adversidades. Qual exercício que é? O primeiro exercício para alcançar os recursos de Deus, os recursos ilimitados de Deus, meu irmão, é o exercício da oração. É o exercício da oração, tá? Então, quando nós entrarmos em oração, por algum motivo, nós seremos bem-aventurados, tá? Meu irmão, não deixa de orar em momento algum. Não há luta, não há prova, não há crise que Deus ele não responda.
que ele não ouça a sua oração, irmão. Se você estiver fraco, a Bíblia nos ensina, mesmo que você não tiver mais força para orar, você dobra o seu joelho no chão, e mesmo que não saia nenhuma voz da sua boca, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai agir através de você com gemidos inexprimíveis diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, meu irmão. Você não tem condições mais de orar nesse exercício de oração, mas confie no agir de Deus, tá? Confie no agir do Senhor, que Deus ele é maravilhoso. E qual o segundo exercício? O segundo exercício para uma vida de vitória, uma vida abençoada, para receber os recursos ilimitados de Deus, você tem, tá? Vou voltar aqui para você ver, Deus proverá os recursos. Você vai ter que fazer uma coisa importante, meu querido, tá? O que é? É ação. Você tem que agir em momentos de dificuldade. Deus ele vai ajudar quando nossa atitude ela está demonstrando em Deus que nós confiamos em Deus e nós vamos em busca da nossa bênção. E nós vamos em busca da nossa vitória. Não adianta nada você também orar somente e ficar deitado. Vou dar um exemplo para você aqui. Você fala, eu confio em Deus, que Deus vai dar recursos para mim ilimitados, então eu vou dobrar meu joelho, vou pedir para Deus me dar um emprego. Tá? Vou pegar o exemplo do emprego para você entender. E você ora, Senhor, confia, aquela oração bonita, maravilhosa, passa horas orando o Senhor, mas você deita no sofazão, você deita na rede, fica balançando a rede, mas não age, não pega um currículo, não manda um currículo nas empresas, você não vai atrás de fazer um curso de especialização, você não vai atrás de aprender alguma coisa. Então, meu querido, não adianta. Oração sem ação não tem como ser abençoado. Deus ele faz a parte dele, com certeza, mas você tem que fazer a sua. Tá bom? O exemplo novamente aí do Mar Vermelho. Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Tá certo? Deus abriu o Mar Vermelho. Agora cabe o povo caminhar por dentro do mar. Não é verdade? Ele podia falar, não, é muito difícil, vai que as águas não ficam muito tempo em pé, a parede volta aí cair de novo sobre nós, né? Então, muitas vezes, irmão, Deus ele faz maravilhas inacreditáveis para você e você está tão parado, estagnado, que você não consegue dar o passo para a vitória. Então você que nessa manhã, aprendendo essa lição, primeira lição do trimestre, dá um passo para a vitória, meu irmão, age, tá? Age para que você possa alcançar aí e confiar no agir de Deus, tá? E ir em busca da sua bênção, lutando, fazendo a sua parte e Deus será contigo. Tá? Você vai ver isso lá na vida de Isaac. Mais para frente nos slides, você vai ver que Isaac não ficou estagnado. Ele não ficou parado, ele agiu. Então, Deus ele vai abençoar quando você agir na presença dele, tá certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque muitas vezes nós, no culto, nós cremos, nós choramos, né? No culto nós fazemos tanta coisa, mas quando começa a vir a adversidade na nossa vida, em vez de nós abrirmos os olhos espirituais para alcançar as bênçãos e a vitória e atravessar o Mar Vermelho, abre nos nossos olhos os olhos da incredulidade, tá? Aí abre nossos olhos os olhos da incredulidade. Por quê? Porque nós não temos mais a confiança em Deus. Confiamos em Deus só no momento de bonança, mas no momento de dificuldade nós não conseguimos alcançar de Deus, tá? Então os recursos só estão disponíveis para aquele que crê. Tá bom? Os recursos de Deus só estão disponíveis para aquele que crê e age, tá? Se você não agir, você não vai conseguir fazer de maneira nenhuma, tá bom? Outra coisa importante também para a gente aprender essa lição, irmão, nós temos que ter fé em meio à dor, tá? Abraão ele tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que o aguardava. Abraão tinha essa confiança. Então você, em momento de dificuldade, está passando por situações difíceis, né? O problema aí da Covid-19, falta de emprego, lojas fechadas, na verdade, empresas mandando embora. Meu irmão, é neste momento que você tem que dizer que você é cristão, que você ama a Deus e confia em Deus. Fé é meia luta. Eu coloquei aí a foto de Jó. Olha, nós não temos exemplo melhor do que a pessoa de Jó, para a gente aprender em meio à dor, tá bom? Jó aí, a figura de Jó, é um exemplo muito bom para que nós possamos entender e aprender acerca das dificuldades da vida, tá? Por que eu coloquei a vida aí de Jó, a foto? Porque todos nós, meu irmão, nós passamos por situações difíceis, tá bom? Vou melhorar, achar uns versículos aqui para a gente poder estar lendo, tá? Eu escolhi poucos versículos agora, nessa manhã, para a gente não poder prolongar muito a live, tá? Tentando fazer um pouco mais curta.
Mas vamos aqui entender um pouquinho, tá? Irmão, então em meio à dor, você tem que ter fé, tá? A circunstância, irmão, as circunstâncias da vida é normal gerar dúvida. É normal você ser gerado dúvida em meio às circunstâncias da vida. Não estou dizendo que você, nossa, irmão, então eu não tenho fé em meio à dor. Não, nós somos, não se esqueça, eu e você, nós somos seres humanos, falhos, dependentes da graça vindoura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em meio às lutas, em meio às dificuldades, com certeza nós temos a fé abalada. A fé de qualquer pessoa se abala. Imagine só, você vai lá no médico fazer um exame e você orando para Deus abençoar que desse um exame desse negativo, mas infelizmente chega lá, você encontra o laudo do médico, deu positivo, você está com câncer, você está com enfermidade grave, você está à beira da morte. Quem que não vai se abalar com a circunstância? Então, através da circunstância, as circunstâncias geram dúvidas, tá? De forma nenhuma você vai ficar 100% com a fé. Não, você vai ter sua fé abalada porque as circunstâncias, grave bem, toda circunstância na vida do ser humano, ela gera dúvida. Um exemplo, na verdade, foi Jesus Cristo. Estava no jardim do Getsemane, tá certo? E orando lá, ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice, porque ele estava ali como homem, como ser humano. Tá? E como depois ele entendeu, entrou na esfera espiritual, é que eu pretendo que você entre nessa manhã na esfera espiritual como Jesus Cristo entrou e vai dizer assim também, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, tá? Então as circunstâncias geram dúvida. Eu vou ler aqui uns versículos para que você possa entender que as coisas realmente elas são difíceis para nós, tá certo? Vamos ver aqui. Então vamos lá, ó. Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, quando a gente estiver reconciliando nossa fé em Cristo, nós vamos ter aí realmente uma vida de vitória com o Senhor, tá? Eu vou ler aqui mais um versículo. Gênesis 22, verso 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos, firmemente. Então, em meio à luta, irmão, você tem que ter fé, tem que ter confiança em Deus, tá? Outro exemplo aqui é Jó, capítulo 19, verso 25, que diz assim, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, em meio à dor, olha o que Jó falou. Olha, eu sei que o meu Redentor, ele vive e que por fim se levantará sobre a terra, tá? Então, nesses momentos de dificuldades aí, a fé, elas têm que estar em meio à dor, tá? As circunstâncias geram dúvida? Eu sei que gera dúvida, mas você tem que estar confiando em Deus. Em Daniel capítulo 3, verso 17, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Olha, em meio à dor, em meio ao sofrimento, teve aí a confiança na pessoa bendita de Deus, tá? Então, nos momentos de crise, irmão, o que a fé faz, toda a diferença, tá? Então, nos momentos de crise que a fé faz a diferença. Vamos ler Efésios capítulo 6, verso 13. Efésios capítulo 6, verso número 13, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu amo a palavra de Deus, sabe? Eu me alegro na presença de Deus através da sua palavra. Que todos nós possamos ter esse amor a Deus, tá? Olha aqui Efésios capítulo 6 e verso número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Meu irmão, no dia mau, em meio às dor, em meio ao problema, em meio à dificuldade, fica firme, meu irmão. Como nosso irmão Luiz Teles, né, o presbítero Luiz Teles sempre fala, fica firme, né? Ele sempre fica, qualquer frase que ele escreve, qualquer coisa que ele coloca no Face, no WhatsApp pra gente, ele coloca o finalzinho lá, fica firme. O dia que você vê esse final fica firme, pode ter certeza que o nosso irmão Listeiro está mandando mensagem para você aí, tá? Então fica firme. Deus também mandou para nós, fica firme, tá? Feito tudo isso, então em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós temos que ficar firme. Agora você me fala, mas como que eu vou ficar firme, irmão?
Por quê? Porque você tem que ter fé em meio à dor. Não esqueça, é no momento de crise que a fé faz toda a diferença, tá bom? Faz toda a diferença. No meio dessa dificuldade onde estava Abraão para levar seu filho sacrificado, olha, ele confiou e sabia que Deus, ele tem poder. Abraão, em meia circunstância, provou para nós. Abraão provou para mim, para você, e a Bíblia está repleta de pessoas, de heróis que provaram para nós que verdadeiramente Deus ele tem poder. Olha a coisa que Deus faz. Deus nunca nos abandona, tá? Deus ele nunca nos abandona. Vamos ler Salmo capítulo 9, verso 10. Salmo 9, verso 10. Vamos lá. Olha que maravilhoso, meu irmão. Deus nunca nos abandona. Versículo 10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste aqueles que te buscam. Nunca Deus desamparou aqueles que buscam o Senhor. Então, em meia circunstância, Abraão provou para mim e para você que Deus nunca nos abandona. Deus ele cuida, meu irmão. Deus ele cuida de mim, Deus ele cuida de você. Então, faço um pedido para você nesta manhã que está passando por dificuldade, está em meia crise. Lança a ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lança em Deus todas as vossas ansiedades, que ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Deus também, ele é fiel. Abraão provou para nós que Deus é fiel. Salmo 33, verso 4. Vamos ver aí, 33, 4. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, e todas as suas obras são fiéis. Deus ele é fiel, tá? É fiel na minha vida e fiel na sua vida. E Deus é provedor para nós, irmão, de todas as coisas. Deus é provedor de todas as coisas. Vamos ler o Salmo 34, verso 10, para a gente poder ver aqui. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Então aprenda a ter fé em meio à dor, meu querido. Isaac conheceu o Deus da provisão. Olha, o nosso Isaac, o Isaac que nós estamos estudando nessa manhã, ele aprendeu, tá? Ele aprendeu a conhecer Deus no meio desta luta que ele estava passando aí, tá? Então a provisão de Deus no monte do sacrifício. Abraão tinha fé que Deus interveria. Você tem fé que Deus intervém na sua situação? Será que você tem fé e confiança que Deus pode intervir em meio ao caos, em meio à crise, diante da sua vida? Então Isaac aí conheceu o Deus da provisão. Isaac, irmão, em Gênesis capítulo 22, verso 7, eu não vou ler para a live no capítulo longa, mas você lê na sua casa aí, tá? Você vai ver que Isaac ali naquele momento, ele sabia que ele seria oferecido em holocausto. Ele sabia que ele seria sacrificado ali, tá? Só que Deus concedeu para ele um livramento e deu para ele um substituto, tá? Nós também, nós conhecemos a providência de Deus, né? Que foi nosso substituto, foi Cristo Jesus. Assim como Isaac era levado para ser sacrificado, era para eu e você também ter morrido naquela cruz lá, tá? Mas Deus, em Cristo nós fomos, né? Tivemos a providência de Deus aí, então nós conhecemos também o Deus da provisão, porque Deus já proveu para nós a nossa salvação, o nosso livramento, tá certo? Então Deus nos ensinou aí. Mas eu não vou partir para esse lado para a gente poder fazer um outro momento, outro estudo sobre isso, tá? Sobre Cristo, o nosso substituto também aí. Mas vamos aí. O que Isaac aprendeu aí nesta passagem aí a qual ele foi levado a ser sacrificado, meu irmão? Ali Deus ele consolidou a confiança e a esperança no Deus do seu pai. Olha que coisa interessante. Então ali neste momento, Isaac ele consolidou a sua confiança e esperança no Deus de Abraão, porque Abraão com certeza falava, ensinava, instruía seus filhos. Então, meu querido, eu faço também para você nesta manhã um apelo: instrui seu filho no caminho que deve andar. Falamos na semana passada, na última escola dominical, sobre a sociedade. Para que a sociedade seja abençoada, nós temos que criar nossos filhos na dependência do Senhor, na obediência ao nosso lar, à nossa casa, na obediência à família, né? Ter amor ao próximo, tá? Então, Abraão consolidou ali na vida de Isaac a esperança no Deus que ele cria, tá? Então ele teve nesse episódio a clareza de que a fé do seu pai não era uma fé cega. Ele sabia que verdadeiramente ali Abraão confiava num Deus que era o Deus da providência, e ele teve primeiro contato com o Deus da providência através do seu pai,
tá certo? Isaac teve esse privilégio. Ele entendeu que a fidelidade de Deus não nos isenta de tribulações, dores e sofrimento. Ele já aprendeu desde o começo, nessa passagem, ele aprendeu que mesmo você tendo fé em Deus, entendendo que Deus ele é fiel, que Deus tem fidelidade para com o seu povo, ele entendeu que mesmo assim, todo homem não está isento de tribulações, de dor e sofrimento. Esta falácia, tá? Esta mentira que muitas igrejas pregam, se você vir para Cristo, você vai ter uma vida de bênção, uma vida de vitória, é mentira, meu irmão. Tá certo? Na presença de Deus nós temos luta, tribulações, sofrimento, angústia, dor, perca, tá? Igual temos cristãos dizendo, irmão, não precisa ter medo da Covid não, que quem é de cristão não morre, irmão. Quantos pastores de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus morreram com a enfermidade da Covid, tá certo? Nós não somos isentos de sofrimento, de morte, não estamos isentos de nada. Tá? Na escola dominical eu sempre ensino meus alunos, sempre ensino vocês, meu irmão. O cristão pode cair um raio na cabeça dele, pode, como pode cair da pessoa que não é cristã, que não é ímpia, que a gente que não professa a mesma fé que a gente, pode, tá? Uma pessoa, um ateu pode morrer por uma bala perdida, o cristão pode morrer por uma bala perdida também. Tá certo? Então, irmão, toda circunstância, todos os problemas que o mundo passa, o cristão também passa, tá certo? Mas a diferença é que se você passar, você vai passar com Cristo, e se nós tombarmos dessa terra, morremos, com certeza nós estaremos com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Então, este é o ensinamento da escola da pedagogia de Deus. Isaac aprendeu então sabendo que a fidelidade de Deus não isenta a gente de tribulações, de dores e sofrimento, tá? E em meio ao sofrimento, devido ao mundo mal que nós vivemos e pecaminoso, Deus ele está sempre governando as ações. Não esqueça disso, meu irmão. Tudo que acontece no mundo está debaixo do governo de Deus, tá? Tudo que está acontecendo no mundo está debaixo do governo do Senhor. Deus ele tem governado o mundo, então ele mexe na história, ele faz o que ele quer até chegar a alcançar os seus objetivos, seus preceitos conforme a tua palavra. No caso de Abraão aí, Isaac estava aprendendo, então Deus estava governando as ações. Falou, Isaac, pode ir lá, porque verdadeiramente tem um substituto para você lá na presença de Deus, tá bem? Então na presença de Deus nós aprendemos isso, Isaac conhecendo aí, né, a vitória. Então, meu irmão, Abraão não permitiu que a sua fé titubeasse diante da maior provação de sua vida. Ele ensinou a Isaac que eles serviam a um Deus provedor. Então, esta manhã, a escola dominical, estou ensinando para vocês é isso. Que Deus não permite, irmão, que nós vamos titubear nossa fé em meio à provação. Pode até balançar, mas não vai cair, não vai acabar, tá certo? Por quê? Porque verdadeiramente a nossa fé está guardada, afindada e fundamentada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas vitórias Deus já nos deu, quantas bênçãos Deus já nos ensinou e quantas providências Deus já providenciou para mim e para você, não é verdade? Se nós formos contarmos nosso testemunho, nós estamos repletos de providência da parte do Senhor, tá? Agora, Isaac também, falando um pouco sobre Isaac, né? A crise chega para Isaac. Isaac verdadeiramente aí estava agora, né, estava na posição de pai, tá certo? Aí tá o exemplo aí de Isaac, tá bom? Ele se tornou pai também. É interessante a gente entender isso, que as coisas também sempre acontecem, né, na vida dos seus servos, então nós não estamos isentos de problema. Deus, mas mesmo como a crise chegou para Isaac, mas Deus, o que Deus fez? Deus fez prosperar em meio à crise. Todos passam por momentos de crise. Eu falei para você, nós não estamos isentos de dificuldade, de problema não. Todos nós passamos por situações difíceis, tá? Então, mas mesmo assim Deus prosperou Isaac em meio à crise, tá? Isaac transformando a crise em triunfo, tá? Aí o slide para você possa enxergar, né, a confiança que Isaac tinha, tá certo? Então, o que nós vamos aprender em meio nessa situação aí, tá? Nós vamos aprender o seguinte, Deus, irmão, ele não permitiu que Isaac descesse para o Egito. Você viu, leu comigo o texto lá de Gênesis capítulo 26. Estava tendo fome na terra. Isaac queria sair de lá para poder procurar um lugar melhor para ele, não é verdade? Tá? Mas Isaac, ele não saiu, né? Deus não permitiu que ele fosse para o Egito. Isaac sabia dos aspectos providenciais de Deus, por isso que ele ficou, ele obedeceu à voz de Deus, tá? Quais são os aspectos providenciais de Deus? Eu falei para você que Isaac conheceu o Deus da providência, né? O Deus da provisão. Então, quais são aí
os aspectos da providência de Deus. O primeiro aspecto da providência de Deus, irmão, Deus, ele é o Deus que preserva, tá? Salmo 36, verso 6, eu não vou ler, mas você lê na sua casa aí, Salmo 36, verso 6, então nosso Deus é o Deus da preservação, Deus preserva o mundo, Deus preserva a humanidade, Deus preserva a sua criação, tá bom? Deus, ele preserva os seus. Outra coisa que Isaac sabia em meio à crise, que o nosso Deus é o Deus da provisão. Deus prove as necessidades dos seus, tá? Deus ele provê para nós as nossas necessidades, irmão. Toda a nossa necessidade Deus provê para nós. Eu vou ler esse versículo muito bonito, eu acho lindo, Mateus capítulo 6, verso 26. Mateus 6, 26, tá? São Mateus capítulo 6, verso de número 26. Olha que lindo esse versículo, irmão. Muito lindo. Deus diz assim, ó: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo nosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha, meu irmão, isso aí que Isaac sabia. Isaac conhecia o Deus da provisão. Deus provê as necessidades dos seus. Então, se Deus falou para ele ficar, ele ficou porque ele confiou. E como eu falei para vocês, Deus tem um governo, tá? Deus dirige todos os eventos da história. Deus dirige os eventos da história. Estava tendo fome no mundo lá, mas Deus tinha um propósito na vida dos seus ali no meio da dificuldade. Então, em meio de dificuldade, entenda que Deus está por trás de todas as coisas. Todos os acontecimentos da vida, do mundo, da sua casa, está nas mãos de Deus. Aí aquele versículo que fala para nós: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, tá? E está debaixo do segundo os seus propósitos, tá certo? Então Isaac tinha certeza de que estava passando, o que ele estava passando estava dentro da vontade permissiva de Deus. Tudo que ele estava passando estava debaixo da vontade permissiva do Senhor. Na sua vida também, tudo o que acontece está debaixo da permissão do Deus Todo-Poderoso. Isaac sabia que a bênção que estava sobre seu pai e agora estava sobre ele, que bênção é essa? A promessa. Tá? Então ele estava debaixo da promessa. Eu e você também nesta manhã nós estamos debaixo da promessa. Então Deus ele vai cumprir nas nossas vidas, tá certo? Tudo quanto ele nos prometeu. E se não alcançarmos toda a totalidade de todas as promessas, como nos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, que morreram esperando a promessa, mas nós alcançaremos a promessa eterna lá com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, tá bom? Então ele sabia que a bênção estava sobre ele. A bênção também de Abraão, que eu falei para você que estava sobre ele, não foi transferida pela hereditariedade. Porque eu sou crente, filho de crente, crentinho tá? Não é por hereditariedade que Deus abençoa a família, não, meu irmão, tá? Deus abençoa a família pela fidelidade e obediência a ele. Tá? Da mesma forma que Abraão teve fé e obediência e foi fiel a Deus, também o seu filho Isaac também teve, tá? Então, como que a gente consegue permanecer a bênção na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida? Nós possamos ter a mesma fé e obediência dos nossos pais. Então, vocês filhos, quer ter uma casa abençoada como a casa de vocês é agora, junto com o seu pai? Quando você formar a sua casa, a sua família, como Isaac formou, que você possa levar Deus também para o seu lar, para a sua casa, tá? E a bênção do Senhor será sobre a vida de vocês, se você estiver debaixo da fidelidade e da obediência ao Senhor. Essas são as vantagens que a gente alcança diante do Senhor, tá? E a sua conduta, a conduta de Isaac agradou a Deus e pôde prosperar em meio às crises. Você quer prosperar em meio à crise? Tem uma conduta verdadeira diante do Senhor, tá bom? Essa é a vontade de Deus. E no meio das crises, meu irmão, nós temos que tomar decisões. Muitas vezes, em meio às crises, nós temos que tomar muitas decisões, tá certo? Então tá aí, ó, eu coloquei o slide das portas. Muitas vezes, em meio do problema e dificuldade, nós temos várias saídas. Nós temos muita saída. Tá? No caso de Isaac, que nós estamos aprendendo, Isaac também foi testado no quesito fé. No meio da prova, nós somos testados no quesito fé. E Deus pediu para que ele permanecesse em Gerar ali, que ele seria abençoado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Isaac ele queria ir para o Egito. Ele queria ir. E não há nada de errado em querer mudar a circunstância, se livrar dos problemas. Não é errado você tentar fazer, nossa, eu não posso tentar, o que eu vou fazer então em meio à crise? Eu vou ficar parado, estagnado? Não é errado você tentar sair, fazer as coisas, tentar resolver o problema que você está passando. Mas eu quero dizer para você uma coisa, porém, toda mudança tem que estar na orientação de Deus, meu irmão.
toda mudança, todas as decisões, todos os projetos, todas as nossas vidas tem que estar na orientação de Deus, tá? Isaac, ele queria ir para o Egito, ele achou que a solução para sair da crise era ir para o Egito, mas Deus ensinou a ele de que decisão tomar em meio às crises. Você não sabe que porta abrir aí, nós não sabemos, né? Porque tem várias opções. Cada porta que você abre, cada decisão que você toma, você vai ter uma circunstância, tá certo? Vai ter uma reação. Cada ação tem uma reação, tá certo? Então, qual melhor fazer? As pessoas dizem: ah, irmão, se eu tivesse escolhido, se eu tivesse ido para tal lugar, se eu tivesse feito tal coisa, mas por que não fez? Se você quiser fazer a coisa certa, procure orientação em Deus, tá certo? Então, não há problema de você querer mudança, mas a mudança tem que ser feita debaixo da orientação de Deus, tá? Isaac, ele tinha ali perdido seus pais no meio da crise, sofreu com a esterilidade da terra, né? Com a esterilidade da sua esposa, a escassez de alimento, tá? Mas o que Isaac ele escolheu? Então, em meio à crise, irmão, que decisões tomar? A melhor decisão para você tomar é você escolher obedecer, irmão, tá? E permanecer na presença de Deus. No caso, ele escolheu obedecer e permaneceu em Gerar. Então, escolha obedecer e permanecer em Deus, tá? E Deus vai te guiar de melhor forma possível, tá? Porque escolhas erradas, irmãos, e desobediência gera maldição, tá? Escolhas erradas e desobediência gera maldição. Por exemplo, né, se você abre uma porta daquela ali, vamos supor que tem um abismo, você entra e cai no abismo, verdade? Que escolha tomar? Então vamos pegar a orientação de Deus para que nós possamos alcançar as bênçãos, a vitória. O problema nosso hoje como cristão é que nós não esperamos a resposta de Deus. Nós queremos agir já, né, rapidamente, sem esperar aí a decisão de Deus. Mas aprenda a esperar em Deus, tá certo? Espere em Deus, mas não espera sentado, como eu falei no início da escola dominical. Você tem que agir também para que Deus possa fazer aí a obra, tá certo? Então as escolhas erradas, a obediência geram maldição. Então, em meio a tudo isso, irmão, ele fez a melhor escolha, que foi: ele orou até a sua oração ser respondida. Ele orou, buscou o Senhor e Deus deu para ele ali a resposta. Então, outra coisa que a igreja está perdendo, a vida de oração, tá? Então, em meio às crises, irmão, o caráter de Isaac, nós aprendemos com Isaac, ele permaneceu confiante e íntegro no Deus da providência, tá? As promessas permanecem em meio à crise, meu irmão. Não é porque você está vivendo uma situação difícil, não, que a promessa não permanece, não. Tudo quanto Deus prometeu, ele está ali no momento de dificuldade, no momento de bonança, em todo momento, tá certo? Então não há problema. Isaac foi um exemplo de homem obediente, manso, humilde, gentil, tá? Ele não ter ido ao Egito foi um ato de obediência e fé. Não ter ido ao Egito, ele obedeceu a Deus, ficou ali e foi abençoado, tá certo? Então ele confiou no quê? Na provisão de Deus, na provisão divina, mesmo na escassez. Então você tem que confiar em Deus em meio à crise, tá certo? Nunca deixe de confiar em Deus. Um exemplo para a pessoa, para você entender o que eu quero dizer. Uma vez um rapaz estava doente e o outro também estava doente. Um foi curado e o outro morreu. Aí perguntaram pro sábio, quem tinha mais fé? Daí o sábio perguntou: quem que vocês acham que tinha mais fé? Todo mundo fala: tinha mais fé era a pessoa que verdadeiramente foi curada, tá? E daí o sábio falou assim: tá vendo? Não, tá? Porque a fé, meu irmão, tá na vida do cristão. A gente acha que a fé só recebeu vitória e bênção quem tinha fé porque alcançou o livramento. Não, às vezes até no momento de dificuldade, de uma morte, de um problema difícil que a gente passa, nós também guardamos a fé, tá certo? Paulo foi um exemplo disso. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E olha que Paulo passou. Pega um exemplo de Lázaro. Lázaro estava morto, né? Nos olhos do humano, falar, Lázaro não tinha fé em Deus. Lázaro não tinha fé, porque morreu, tá? Então, irmão, a fé, ela tem que ficar viva em nós, em minhas circunstâncias. Aconteça o que acontecer na sua vida, continue guardando a fé, tá? Mesmo que a gente venha falecer por alguma enfermidade, alguma doença, nós temos fé para ir morar com o Senhor nos ares. Essa é a importância. Sendo curado ou não curado, a fé verdadeira é essa, é a confiança em Deus. Que confiança? É que Deus sabe o que é melhor para nós. Essa é a fé que nós temos que guardar. Deus sabe o que é melhor, cura ou morte. Está na mão de Deus, tá certo? Então essa é a fé que nós temos que ter. Então ele tinha essa aí. Então a fé fez parte, né, da vida dele, tá bom? E como eu falei para vocês, no meio das crises nós temos que tomar decisões corretas. Isaac fez a sua parte, ele semeou a terra, cavou o poço e assim ele experimentou as bênçãos e os milagres na sua vida, tá? Em meio à crise, meu irmão, não fique estagnado, parado, eu vou orar e pedir para Deus, não, ora e age, tá? Tem que ter oração
e ação no meio das crises para a gente poder alcançar as bênçãos do Senhor, tá? Teve avaliação do cenário aí, isso envolvia várias questões. No caso de Isaac, envolvia empobrecimento, doença, desequilíbrio emocional, pela luta que ele estava passando, pela dificuldade que ele estava passando. Falou, não, eu não posso ficar dessa forma, tá? Então o contexto afirma que ele estava vivendo uma crise grande de escassez de alimento. Talvez você também esteja num cenário de crise, né? Crise no casamento, crise de desemprego, crise de saúde física e mental, ou seja, vários tipos de crise. Então o que fazer, que decisão tomar nesse momento? Qual a decisão que nós temos que tomar diante de tudo isso? Isaac, meu, não ficou parado, passivamente esperando agravar a situação, ficou murmurando, lamentando a situação, tá? Ele venceu a crise pelo poder da fé. Eu falei para vocês aí do exemplo que eu falei do trabalho, você ficar orar, pedir para Deus no trabalho, mas você não fazer um curso, você não levar currículo nas empresas, não tem como Deus agir. Deus só vai agir se você tiver ação, tá bom? Então, no meio da situação que você está fazendo, não espere o seu casamento acabar, tá? Invista no seu casamento, tá? Invista no estudo para você alcançar um emprego, tá certo? Invista na oração, pedindo a ajuda de Deus para alcançar aí a cura, a libertação da sua casa, da sua vida, da sua família, tá? Então, o que Isaac fez? Nós aprendemos com Isaac. Ele semeou na terra, mesmo que todos duvidaram, tá? Todo mundo duvidou que por causa da escassez da fome, mesmo assim ele foi lá, semeou na terra, mesmo, irmão, que as pessoas duvidem que para a sua vida não tem mais solução, mesmo que as pessoas duvidem que para não tem mais jeito, meu irmão, para Deus tudo é possível, tá? Tudo é possível para Deus. Então, em meio à crise, semeia a terra. Em meio à crise, irmão, faça o ordinário e espera o extraordinário. O ordinário é você que faz. O extraordinário é Deus. Se você fazer a sua parte, Deus aí faz a parte dele. Tá certo? Isaac aí no meio da crise, ele foi lá e semeou a terra, tá? Ele não olhou para as diversidades, mas olhou para as possibilidades, tá bom? Ele olhou para as possibilidades, tá? Então a crise, meu irmão, muitas vezes você acha que a crise é coisa ruim. Não, a crise, ela tem um lado positivo. Por que a crise é um lado positivo? Porque a crise é vista como crescimento e desenvolvimento. É no momento que você está mais no fundo do poço que você tenta reformular a sua vida, reformular a sua estratégia, reformular a sua história, tá? No caso da avaliação do cenário aí, ele olhou para aquela situação, igual eu pus a imagem do mundo aí, né, caótico, um fogo, tá pegando fogo, uma crise, o cenário realmente não é um cenário desolador, mas Isaac fez a parte dele, tá? Ele orou ao Senhor e buscou ali a providência em Deus, tá bom? Então nós temos que entender isso aí. Então, irmão, o que eu quero que você aprenda? Nós devemos acreditar que a crise é uma porta de oportunidades para termos experiência com Deus, tá bom? Toda crise, todo problema, toda dificuldade, ela é uma porta para nós termos oportunidade com Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos prosperar em meio à crise, tá? Quando você entender tudo isso, você vai prosperar em meio à crise. E a bênção do Senhor era a razão da prosperidade de Isaac em tempo de crise. Gênesis 26, verso 12, tá ok? Deus quer que você vive o melhor debaixo da bênção de Deus. Deus quer que você viva dessa forma. Mas para que você possa viver dessa forma, você tem que ter atitude, irmão. Uma atitude de vencedor. Tá? A prosperidade em tempo de crise dependerá da sua atitude. Tá, ok? É a sua atitude que vai fazer aquilo que realmente Deus ele tem para fazer para você, tá? O que Isaac nos ensina? Tá certo? Isaac nos ensina a não ficar com os braços cruzados. Deus abençoou, né, a vida dele, mas ele fez a parte dele. Então eu e você, nós temos que fazer a nossa parte também. O que nós aprendemos com Isaac? Nós aprendemos a ter obediência no Senhor. Isaac ele teve uma atitude de obediente, tá? Obedeceu à voz de Deus, não desceu para o Egito, ele ficou lá em Gerar, tá certo? Ele permaneceu no lugar que Deus tinha ordenado para ele. Outra coisa que nós aprendemos com ele, que atitude de vencedor que eu e você nós temos que ter para vencer em tempo de crise. Nós temos que manter-se firme, meu irmão. Em meio à luta, em meio à dificuldade, a sua fé pode se abalar. Falei para vocês que a fé se abala. Outro exemplo de uma fé que se abalou, eu falei de Cristo, mas vou falar um exemplo para você. Elias, um homem que orava, caía fogo do céu. No dia que Jezabel falou que ia matar ele, meu irmão, meu Deus do céu, o mundo dele caiu, a fé dele abalou. Ele estava
é tanta dificuldade, tanto problema que a fé abalou. Então é normal a fé se abalar. Falei para você, é normal. Mas nós não podemos deixar a fé extinguir, tá? Porque não importa o tamanho da fé. Se você tiver um grãozinho menor que o grão de mostarda, você será abençoado. Porque com um grão de mostarda você move um monte. Imagine só com menos que o grão de mostarda. Quantas maravilhas você não alcança diante do Senhor, tá? Então temos que ter atitude de vencedor. Qual que é? Manter-se firme, procurar muitas vezes as pessoas certas, irmão. No momento de dificuldade, procura as pessoas certas. Cuidado com quem que você comenta o seu problema. Cuidado com quem você comenta as suas dificuldades, meus queridos. Ah, tem cristão que diz, irmão, você não pode contar para ninguém, tem que contar para Deus. Não, de maneira nenhuma. Você tem que contar para Deus, mas procurar também contar para os santos. A Bíblia fala que você tem que entregar suas necessidades também aos santos. E aos santos vão te ajudar em oração, em ajuda, em socorro, estender a mão, tá certo? Essa é a vontade de Deus, tá? Mas você tem que saber e procurar as pessoas certas. E você sabe quem é as pessoas certas, pessoas verdadeiramente estão aí na presença de Deus, você conhece a vida deles. Só que infelizmente o profeta da casa não tem honra. A gente confia muitas vezes num estranho, num lá de fora, na outra cidade, você nem conhece a vida da pessoa e não se abre muitas vezes para o irmão, para a irmã, né, para o pastor, para a pastora sua que está na sua vida, te ajudando, te socorrendo, estendendo a sua mão, tá? Mas ele escolheu a coisa certa. Por que eu estou dizendo isso? Isaac foi até Abimeleque é rei dos filisteus, né? E ali conseguiu ficar ali mesmo ali em Gerar ali. Trouxe problema para eles depois, o povo lá dos filisteus, sim, mas é outra parte da história. Mas ele procurou a coisa certa e foi no lugar certo. Então procura as pessoas certas. Você tem que continuar tendo fé em meio ao caos, tá? A atitude do vencedor é você confiar até o fim. Até o fim, meu irmão, você tem que confiar, tá? Em meio à dificuldade, em meio ao problema, tá tendo o último caroço de feijão para você cozinhar. Mas tenha fé que Deus vai dar providência para você. Se você está comendo o último alimento hoje, confie, meu irmão, que Deus é o Deus da vitória. Então tenha fé em meio ao caos, tá? E no meio da situação difícil, você permanece como o seu caráter de cristão, você não muda, você continua sendo o mesmo, confiante em Deus, verdadeiro, tá? Você realmente vai ser uma pessoa que tem um caráter cristão em meio à luta. É no meio da luta que Deus vai verdadeiramente ver se você é cristão ou você não é, tá? Então permanece, seja uma pessoa esforçada e trabalhador, tá? Não seja uma pessoa, seja resiliente. O que é isso, irmão? Ao perder os 2 postos, Isaac não desistiu, tá? Tamparam o posto de Isaac, tentaram acabar com a esperança de Isaac, mas mesmo assim ele não desistiu, foi lá, cavou outro poço e fez a vitória, tá? Então, não seja resiliente, irmão. Estão com problema, dificuldade? Continue. Ah, mas agravando cada vez mais, irmão, não se importe, continue. Continue, essa é a promessa de Deus para você. Continue, caminhe, continue avante, avança, vai para frente, porque Deus é contigo, tá? Outra atitude de vencedor, submissão. Submissão a quem, meu irmão? Submissão a Deus. Hoje as pessoas não são submissas a ninguém, não é submissa a pai, não é submissa a mãe, não é submissa às autoridades, né, eclesiásticas, não são submissos às autoridades civis, não são submissos a nada. Mas o verdadeiro cristão, a atitude de um vencedor, você é submisso, tá bom? Submisso a Deus e submisso à sua palavra. Você que é submisso a Deus, você vai na escola dominical, você vai para o culto de ensino, você lê Bíblia, você ora, você clama, você jejua, você faz o impossível, tá? Que é a sua parte. Aí Deus vai te abençoar. Então o caráter de uma pessoa, ela é demonstrada pelas suas atitudes, tá? O seu caráter cristão será demonstrado pelas suas atitudes. E não tem dizer, mas está me julgando, irmão. As pessoas acham que julgamento, o que é julgamento? É falar do que não é verdadeiro. Você fazer uma história em cima da aparência, tá? Mas quando a pessoa tem uma atitude verdadeiramente que você consegue enxergar e você vê tá plausível para a visão, irmão, isso não é julgamento não, tá? Então o caráter de uma pessoa, ela é demonstrado através das suas atitudes. Então tenha uma atitude de vencedor para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus, tá? E as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotáveis. Eu coloquei aí a fonte maravilhosa, Jesus, a fonte inesgotável. Está em meio à crise, irmão? Sabe que Jesus Cristo é a fonte. A árvore plantada junto a ribeiros de água, ela não vai cair, não vai perecer. Ela vai dar seus frutos na estação própria, tá? E eu e você, nós somos árvore, porque a Bíblia apresenta o homem como árvore. Então eu e você, nós somos árvore, mas a nossa árvore que somos nós temos que estar plantado em Cristo, a fonte inesgotável, a fonte de bênção, a fonte de vitória, tá? Mesmo
os filisteus aí entulharam os poços de Isaac, ele sabia que as bênçãos do Senhor o acompanhavam. Então o que eu quero que você entenda nesta manhã, não importa, irmão, os acontecimentos, não importa a sua dificuldade, não importa o que você está passando, a bênção do Senhor te acompanha. Por quê? Porque você ouve atentamente a voz do Senhor teu Deus, né? Guarda os seus mandamentos, estuda a palavra, lê a palavra, né? Você é obediente à voz de Deus. E a Bíblia fala que quem é obediente à voz de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor os seguirão, tá? Eu gosto de fazer essa ilustração na escola dominical, eu sempre faço essa ilustração. É como um míssil, né? Quem assistiu o filme de caça de avião, aqueles aviões As Indomáveis, do meu tempo, bem antigo, né? Aí ele soltava um míssil, aonde o avião ia, o míssil ia atrás, tá? Então, é essa imagem que eu tenho, quando você obedece e guarda os mandamentos do Senhor. As bênçãos do Senhor são sobre a sua vida. Eu já vou estar terminando a escola dominical, vou só ler mais um versículo aqui, para a gente poder frisar aqui sobre as promessas de Deus, tá bom? Separei aqui, meu irmão, ó. Diz aqui a palavra de Deus, vou ler para você 1 Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo número 8 e verso de número 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Tem nenhuma só palavra faltou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, o teu servo. Olha outra coisa aqui, Romanos 4, 21. Só esses dois versículos. Romanos 4, 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Meu irmão, as bênçãos do Senhor são inesgotáveis, sem limite. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Lá no livro de São Marcos, capítulo 9, verso 23. Tudo é possível ao que crê, meu irmão. As bênçãos do Senhor é inesgotável, mas tudo é possível ao que crê. Foi o estudo que eu dei para vocês nessa manhã. Você tem que entender que as bênçãos do Senhor, ela está sobre nós, tá? Então tudo que você pedires em oração, crendo, você receberá. Fique na presença do Senhor. Deus é o nosso Deus da providência. Mesmo em meio à crise, meu irmão, todos conhecerão que Deus é contigo, tá? Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, verso 28. E aí também está a imagem aí da fornalha de fogo ardente, tá vendo? Em meio à crise, em meio às perseguições, em meio aos problemas, as pessoas vão ver que Deus é com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, não importa a circunstância, se tivermos a presença do Senhor, nós prosperaremos em meio às crises. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Então, a prosperidade não depende somente de Deus, depende também de nós. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte e as bênçãos de Deus te alcançarão, tá? E para alcançarmos as bênçãos de Deus, nós temos que é necessário tomar a atitude de cavar poços, desobstruir os entulhos, tá? Você tem que cavar, você tem que agir, você tem que fazer a sua parte. E para usufruir das promessas do Senhor, nós temos que fazer tudo isso, tá? Para que você possa usufruir das promessas do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe grandemente, ricamente a vida de cada um. Irmão, espero que você tenha aprendido alguma coisa da parte de Deus nesta manhã para você. Que você não seja meramente ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus, que você possa alcançar do Senhor essas ricas bênçãos, essas ricas vitórias, tá certo? Eu vou terminando já, como falei para os irmãos, eu vou terminar aqui nós lendo, né? Lendo aqui, louvando o Senhor com o hino, tá bom, meus irmãos? Nós vamos louvar o Senhor aqui com o hino 305, para a gente terminar. Eu ia louvar, mas vamos louvar aqui o hino 305 da nossa harpa, para a gente estar terminando, tá bom? Vamos aí.
porque em breve vamos terminar. Deus vai enxugar toda lágrima um dia, irmão, toda dor, todo sofrimento. Deus é o Deus de vitória, meu irmão. Breve vamos terminar. Confie em Deus, ore. Em meia crise, em meia luta, confie em Deus. Nas promessas de jamais lutarmos sós. Não temer, ô glória. Para onde você vai olhar? Os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Oh, aleluia! Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Maravilhoso, meu irmão. Todos quantos somos campeões da luz. Já cansados se encontrar, sem forças para pelejar. O Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, não vencendo avançar. Graças a Deus, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Espero em Deus que vocês possam, né, tomar posse de tudo quanto foi ensinado aqui nesta manhã. Sou grato a Deus pela vida de vocês, a nossos pastores, o pastor Hildo, o pastor José Dias, né, nosso irmão Ezequiel Brandino, todos os irmãos que entraram aí, né, que prestigiaram essa aula nessa manhã. Vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por este momento, e que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua casa, seu lar e sua família. É o que eu desejo de todo o meu coração, e creio, irmão, eu creio, tá? Porque se nós estamos em pé, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno e soberano, muito obrigado, ó Deus, por essas palavras, a qual nós aprendemos acerca do Senhor nesta manhã. Papai, nós confiaremos no Senhor, ó Pai, em meio às dificuldades, em meio à crise, em meio à situação, em meio às dificuldades, ó Senhor. Porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, Senhor. Abençoa os seus familiares, abençoa, papai, a família dos irmãos, a vida de cada um nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção apostólica, meus irmãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Dizemos tudo junto. Amém. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe em Cristo Jesus.